Sejamos mais como o apóstolo Paulo, que disseminou o cristianismo, e sejamos menos influencers, sedentos por visualização, sedentos por curtidas e sedentos para ser donos da verdade, porque o único que é dono do caminho, da verdade e da vida se chama Jesus Cristo. Fala galera, tudo? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos, sou católica apostólica romana e comando este canal aqui que é direcionado a falar de Deus de forma direta ou indireta e para qualquer tipo de pessoa. Se você é de dentro da igreja, se não é, se é católica, se não é, para mostrar que Deus é para todos e Ele é a melhor coisa que acontece na nossa vida. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma carta que tá rolando aí sobre a renovação carismática católica, né, que é um movimento da Igreja Católica, e que alguns influencers já deram pitaco, comentário, estão falando bastante sobre isso aí. Mas, antes de nós irmos para o assunto, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o seu sininho e dê aquele joinha para que o canal cresça, né? Você não vai precisar pagar nada, você precisa apenas interagir e dar o seu joinha maroto. E, por favor, fique até o final do vídeo, ouça todas as partes, tem bastante partes aqui, né? Então fique até o final do vídeo para você dar a sua opinião, né? E também formá-la, combinado? Lembrando que você pode e deve comentar, compartilhar, mas com todo o respeito, amor e misericórdia com o próximo, principalmente se você não concordar com nada que alguém falar aqui. Combinado? Então, bora para o assunto? Bora! Essa notícia ela é bem fresquinha. Eu me deparei com alguns vídeos de influencers falando que a renovação carismática católica é uma vergonha por conta de uma orientação pastoral aí dada via carta interna para os grupos de oração. Eu vou chamar a renovação aqui pela sigla RCC, porque senão toda hora eu vou ficar falando Renovação Carismática Católica, né, do Brasil. Mas enfim, é RCC, tá bom? Ao contrário do que alguns fizeram, eu vou ler a carta inteira aqui, tá? E depois nós vamos refletir sobre ela também e sobre o que os influencers falaram. Combinado? Então vamos lá. Queridos irmãos, escolhidos e capacitados pelo Senhor, dono da obra, para curar e libertar em seu nome. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dirijo-me pastoral e fraternalmente a você, com o fim de orientá-lo de forma segura, como é própria do pastor, esperando encontrá-lo de coração aberto e iluminado pela verdade, bem como repleto da caridade e amor que permanecerá até o fim. Sabemos que Cristo, a verdade, não pode ser imposto a ninguém. Afinal, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração, disse Bento XVI. Neste sentido, a oração de renúncia é uma bela consequência e impulso do Espírito Santo naquele que teve um encontro pessoal impactante com a pessoa de Jesus Cristo, o qual não admite dividir o encontro pessoal impactante com a pessoa de Jesus com Cristo, o qual não admite dividir o trono do nosso coração com mais nada ou ninguém. Este encontro maravilhoso se dá geralmente pela semeadura da palavra mediante a pregação. Dá-se em momentos de espiritualidade, enfim, dá-se pela multiforme criatividade do Espírito Santo de amor. Fato é que a partir de tal encontro, tudo se faz novo, pelo que a oração de renúncia faz enorme sentido. De outro lado, creio que nem seria preciso tecer maiores considerações acerca do que é a atitude profundamente cristã, respeitar o próximo, inclusive em sua crença, convicções, credo, ainda que sem qualquer aquiescência ou conivência. Respeitar o outro é altamente evangelizador. Considerando, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil, no rol dos direitos fundamentais, dispõe sobre a liberdade religiosa, considerando que a Declaração dos Direitos do Homem e tantos pactos internacionais dispõem sobre o respeito mútuo e sobre a liberdade de consciência e de religião, visando evitar contra-testemunhos, querelas judiciais sempre indesejáveis e prejudiciais, inclusive do ponto de vista criminal e financeiro. Exortamo-lhes vivamente a evitarem citar nomes
de entidades e outras nomenclaturas inerentes a outras religiões nas orações de renúncia. Momento em público, de modo a não desrespeitar aqueles que de boa fé creem nessas particularidades. Evite-se, inclusive, porque não é necessário citá-las exaustivamente. Ao imperar, Jesus necessariamente exige o rompimento com tudo aquilo que o contradiz. A oração de renúncia pode e deve ocorrer quando a pessoa sabe e ou identifica um fato concreto que deve ser renunciado, ou nos casos de atendimento de oração individual, quando o Espírito Santo revela algo específico que precisa ser renunciado. Portanto, os servos ministeriados em cura e libertação devem proceder à oração de renúncia se a pessoa, após receber o anúncio da pessoa e missão de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, torna a livre decisão de renunciar, porque conscientemente percebeu que há uma situação que precisa, ou quando, durante o atendimento de oração individual, o Espírito Santo revelar que há uma situação que exige renúncia. A renúncia será sempre uma decisão pessoal, pois passa primeiramente pela adesão ao seguimento de Jesus Cristo. É importante salientar que essa orientação não denota omissão, timidez ou coisa do gênero, mas visa restabelecer vivamente conceitos básicos do cristianismo, como caridade, respeito ao próximo e evangelização no poder do Espírito, que toca as consciências e mostra o equívoco de rota diante do que Cristo, o caminho, a verdade e a vida, se manifesta na vida dos homens. Considerando denúncia concreta à vida no território da Arquidiocese de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, acerca de desrespeito à crença de população quilombola local, dentre outras denúncias havidas no Brasil recentemente. Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo metropolitano daquela arquidiocese, emitiu carta aos líderes da Renovação Carismática Católica, a qual, com autorização da Sua Excelência e com a aquiescência de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, bispo auxiliar de Brasília e assistente eclesiástico da RCC Brasil, servirá como importante documento de orientação episcopal para todo o movimento eclesial Renovação Carismática Católica do Brasil. Exorto-lhes a lerem estas orientações de boa fé, com grande retidão, pois o intuito da Igreja por seus bispos é nos levar às verdes pastagens. Que Maria Santíssima, Virgem Prudente e Sede da Sabedoria, interceda sempre por nós. Abraço fraterno, Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, Movimento Eclesial. E aí tem o anexo da Carta dos Líderes, que nós não tivemos acesso. Você prestou atenção na carta? Se você não conseguiu, volta um pouquinho, pausa e você mesmo faça a leitura antes de ir para essa outra parte do vídeo, tá bom? Leia com o coração aberto novamente, releia, né? Igual a gente faz na Bíblia, a gente lê, relê, medita e para poder entender. Bom, agora que você já sabe do que se trata e com certeza já tem um pensamento sobre o assunto, eu vou falar alguns apontamentos desses influencers que até o momento falaram sobre o assunto, né? Primeiro ponto é que apenas um mostrou a carta inteira, mesmo que ele tenha lido, ele só leu o 5º parágrafo, que é aquele em que diz sobre a Constituição República Federativa, né? Ele até citou de que esse era o trecho mais importante, mas ele mostrou a carta inteira, né? Os demais só comentaram a carta, não vi nenhum link também. Segundo ponto, eles informaram que a carta é de ontem, dia 12 de abril. Porém, todavia, entretanto, a data aqui está do dia 30 de março de 2023. Terceiro ponto, alguns falaram que não pode citar os nomes, né, das falsas doutrinas, né, de outras religiões. Outros já disseram que a gente não pode fazer a oração de renúncia. E até citaram que a gente também nem vai poder fazer a renovação das promessas batismais, que normalmente a gente faz na vigília pascal. Porque isso pode ser considerado como intolerância religiosa. Quarto ponto. Eles falaram que é uma vergonha a renovação se render ao politicamente correto, né? E com isso, até mesmo o Seminário de Vida do Espírito Santo, que é um processo em que nós vamos conhecendo mais o movimento, né? Nós nos aproximamos mais,
de Deus, do movimento também, do Espírito Santo, de tudo, não vai poder acontecer, porque lá é falado das falsas doutrinas, né? Abre aspas. Já vi muita coisa, mas uma orientação para você ser politicamente correto e bonitinho, não pregar a verdade é a primeira vez, fecha aspas. Quinto ponto. Os que falaram até o momento não pertencem mais à renovação carismática católica. Uns porque afirmaram que não concordavam mais com as coisas de lá, outros não mencionaram, outros até falaram que se desligaram. E um dos motivos foi o abuso de autoridade por não poder mais pregar nos grupos de oração, né, que faz parte da renovação carismática. Porque acabava denunciando, vamos colocar denúncia, porque a gente não sabe o contexto, né, denunciando algumas práticas da renovação carismática. Inclusive, houve até uma citação de que para pregar, né, você precisa da carta do coordenador diocesano ou do grupo de oração para pregar em outros grupos de oração. Não pode ser do pároco e também não pode ser de qualquer outro coordenador, por exemplo, coordenador do SC, coordenador do EJC, não pode ser de nenhum outro coordenador. Aliás, até falaram que os líderes que proibiram a pregação nos grupos de oração não conversam, não explicam por quê, só cancelam e proíbem de pregar nos grupos, né? Nenhum líder da RCC justifica o porquê disso. Sexto ponto, e aí, além do abuso de autoridade, que foi amplamente falado, mencionado em um certo vídeo, outros mencionaram que eles se curvaram, né? A RCC se curvou aí ao politicamente correto, porque não pode mais dizer o nome segundo eles, não pode dizer mais o nome dessas falsas doutrinas. Sétimo ponto, eles mencionaram sobre a crise da renovação carismática, de ter grupos vazios no mundo inteiro, que esse é um dos motivos. O abuso do poder, eles se curvarem ao politicamente correto, enfim. Mas essa questão do abuso do poder, né? E que eles não seguem a doutrina da Igreja Católica. O oitavo ponto, eles pontuaram muito sobre obediência. Eu vou ter que ler o que eu anotei, porque é muita coisa, é muito absurdo. Abre aspas. Em nome de uma obediência a seus coordenadores, eles aceitam tudo e acham que se desobedecer estão no caminho errado. Você deve obediência a seus líderes desde que eles estejam em conformidade com aquilo que Deus nos ensina e com aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. Quem anda na obediência é melhor do que desobedecer, segundo esses caras que obedecem o erro em nome da obediência. Fecha aspas. Mesmo, e aí abre aspas novamente, né, que aí é de outro vídeo. Mesmo que um coordenador, um padre, ou seja lá quem for, tentar te proibir de viver e falar a verdade, ninguém pode te proibir de falar e viver a verdade. Mesmo que você seja sozinho, fique firme na sua paróquia. Fecha aspas. O nono ponto. A renovação tem alimentado movimentos tradicionais, principalmente os radicais tradicionalistas e até mesmo os sede-vacantistas. Um deles, né, chegou a dizer que os sede-vacantistas, eles chegam para falar, né, para defender o ponto deles, falando da doutrina. Eles tentam provar tudo o que dizem baseado na doutrina, baseado nos documentos, e até afirmar, até essa pessoa afirmou que ele não está de acordo com os sede-vacantistas. Para você que não sabe, os sede-vacantistas não concordam com a eleição, né, do Papa Francisco. Eles dizem que a sede de Roma, do Vaticano, está vacante, então não tem mais nenhum Papa, porque eles não concordam, né, e se baseiam lá nos documentos, enfim. Em resumo é isso, tá bom? E aí, essa pessoa continua, mas vejo um grande esforço de obedecer unicamente aquilo que é católico, e isso dos sede-vacantistas. Não que eles acertem, mas eles lutam para obedecer o que é católico. Vejo maldade em alguns, mas tem muita gente honesta e tem reta intenção a obedecer o que é católico. O 10º e último ponto, que é uma orientação até que um deles dá, quando fizer parte de algum movimento, analise se esse movimento de fato é católico apostólico romano, se está em conformidade com a doutrina da Igreja Católica. Vamos imaginar Jesus e João, né? Eles até falaram lá de algumas pregações agressivas de Jesus e João, por exemplo, João que diz raça de víboras, né? Como que eles seriam hoje em dia? E aí afirmou que o modernismo contaminou a renovação e muitos outros católicos. Mas, graças a Deus, os católicos estão vindo para cá, para a internet, né? E estão pegando conteúdo verdadeiramente católico e colocando aqui.
Por quê? Porque muitos grupos fecharam as portas para a verdade de Cristo, né? Mas aqui na internet nós podemos pregar a verdade. Aí fica a pergunta, será que pode mesmo? E nós estamos entrando nas casas para falar a verdade, né, de Cristo. Esses foram alguns pontos. Foram muitos outros pontos, mas os que me incomodaram mais foram esses, tá? Não sei se você já se deparou com algum canal aí falando disso, mas se você se deparou, deixa nos comentários. Agora vamos lá, vamos refletir junto aí. Se você quiser, deixa nos comentários a sua reflexão já nessa parte, né? Se você ainda não deixou, que eu vou fazer a minha reflexão do que eu li na Carta da Renovação Carismática, do que eu vi nesses vídeos e do que eu entrei em contato com alguns membros da Renovação Carismática aqui da minha cidade, tá bom? Só para deixar uma coisa bem clara, eu tentei contato com a Renovação do Brasil, né, a sede do Nacional, mas até o momento eles não responderam. Então, se eles responderem, eu gravo um outro vídeo falando sobre o posicionamento deles. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro ponto. Para você que não sabe, existe uma oração de renúncia. Você encontra ela aqui nesse livrinho, tá? Ou na internet também. Mas esse livrinho aqui ficou muito conhecido na época da Renovação Carismática, porque era utilizado pelos ministros de cura e libertação, que é uma outra parte da renovação que é dedicada à questão de cura e libertação, orar pela nossa cura e libertação. Então aqui tem essa oração, tá bom? Ela foi feita pelo padre Bernardo Schutter, eu acho que é isso. Ele foi um dos primeiros missionários carismáticos do Brasil, e ele tinha um dom muito maravilhoso, que era o dom de cura, né? E foi ele que trouxe essa oração de renúncia. E na oração de renúncia, existe sim, citado aqui, algumas doutrinas que entende-se ser falsas doutrinas, porque elas vão totalmente contra aquilo que nós católicos acreditamos, tá? Então tem os nomes aqui sim, tem os nomes de algumas ações que elas fazem sim, tá bom? Isso já foi feito em vários eventos, mas principalmente era feito em eventos de cura e libertação, tá? E aí, um ponto que eu concordo com eles é assim, renunciar não é ofender. Eu renuncio àquilo que eu não acredito, aquilo que eu entendo que me faz mal. Então não tem ofensa, não tem intolerância religiosa e não deveria, se há um processo, né, de intolerância religiosa em relação a isso, não deveria existir, porque eu estou apenas renunciando àquilo que eu não acredito, né? Por exemplo, eu posso renunciar a uma comida que me faz mal, porque aquilo me faz mal. Eu não me dou bem com aquela comida, entende? Renunciar não é ofender. Ofensa é outra coisa, ok? Mas o que eles não falaram é que a oração de renúncia, a cura e libertação, elas são orações, e aqui tem muitas outras orações nesse livrinho de cura e libertação, são extremamente fortes e elas não devem ser feitas à torta direito em qualquer evento, por qualquer pessoa ou em qualquer grupo de oração. Normalmente existem eventos específicos para isso. Existe toda uma preparação dos próprios ministeriados de oração de cura e libertação, tá? Por quê? Porque para você se libertar e você ter a cura, você precisa ter uma consciência. Isso foi falado aqui na carta, né? Aliás, um trecho que não deram tanta importância. Você precisa querer ter Cristo, querer ter Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, não só como um profeta, ou como um homem bonzinho, ou como um homem que pregou a paz, não, é o Senhor e Salvador da tua vida. O seu coração tem que estar aberto para receber a cura e libertação, porque senão de nada vai adiantar você fazer um monte de oração aqui, se você não está com o coração aberto. Inclusive, não sou só eu que diz isso. O próprio padre Schuster, que trouxe a oração, ele afirmou que, abre aspas, uma cura total está associada à essência do perdão. E acrescentou ainda, é preciso ter intimidade com Cristo. A comunhão é esta oportunidade que temos diante do corpo e sangue de Cristo. Ou seja, comunhão, comum união, eu estou unido ao Cristo, né? Não somente lá na hora da Eucaristia, mas também em outras situações, como em eventos. O que os carismáticos, os servos, as pessoas que conduzem as orações são formados é exatamente isso, tá? Eu participei de inúmeros eventos de cura e libertação e lá existia muito esse cuidado. Porque se a pessoa não sabe lidar,
ela também não vai saber lidar na hora de curar e libertar uma pessoa. Atendimento de oração é mais ou menos, tá? Para você que não sabe, para você entender, é como se fosse a terapia, uma terapia, por exemplo. Você vai lá, senta, conversa, mas além da conversa, né, junto com essa pessoa que é formada, tá? Não é qualquer pessoa. Ela vai orar para você, vai conversar sobre as suas dores e ali vai pedir a cura e libertação e vai te passar orações se for necessário, vai te passar orientação, tá? Não é a torta direito. Apesar de às vezes ter algumas pessoas que não é que não são orientadas, mas que não seguem aquilo que é formado, que é da formação, né? Então a pessoa ela precisa ter o que a gente chama do querigma, o toque, o amor de Deus, para ela professar a renúncia, gente. Isso é formativo, isso é dado nas formações. Se você tem esse livro aqui, é da renovação, você vai entender. Esse daqui é um dos livros de formação da renovação carismática que eu aprendi lá anos atrás, na escola Paulo Apóstolo, aqui da minha cidade, e a gente tinha esses materiais formativos. Existem outros livros lá no site da renovação, tá bom? Esses aqui são bem antigos, por sinal. Então, assim, normalmente esse tipo de oração, elas são feitas de forma individual, como tá aqui na carta. Não é feita assim à torta direito. Vou até lembrar de alguns casos aqui, né, que não estão dentro da renovação, mas estão dentro de uma comunidade que é a Canção Nova, por exemplo. Existem acampamentos de cura e libertação, principalmente na época do Padre Rufus, que não eram televisionados, porque ali existiam muitas situações de libertação que poderiam escandalizar a igreja. Como, por exemplo, pessoas que caíam, pessoas que repousavam, pessoas que gritavam. E muitas vezes não é porque estava com possessão demoníaca, é porque simplesmente a pessoa guardou muita coisa e ela precisava soltar. E foi a maneira que ela soltou, né? Tem até gente que não gosta, que fala muito mal dessas questões. Existem os exageros, mas, por exemplo, a comunidade Canção Nova, ela tem muito cuidado com isso. Se você reparar, nos momentos de oração, os instrumentos aparecem muito mais na hora da televisão, enquanto o barulho da assembleia fica bem menor. Eu fui coordenadora do Ministério de Comunicação da Renovação Carismática e lá nós éramos orientados, tá, nos materiais formativos, de que a gente não podia tirar foto de quem repousasse no Espírito Santo, de momentos muito fortes de oração. Então a mesma coisa, eu acho que é um pouco a mais, porque a oração ainda é mais forte, na questão de oração de renúncia. Oração de renúncia é algo muito forte, então ela precisa ter esse cuidado para que não escandalize, porque existem pessoas que não conhecem. Se você torna isso totalmente público, por exemplo, numa internet, inúmeras pessoas que não conhecem não vão entender, vão pensar que tá com demônio, vão pensar em inúmeras coisas, e aí você vai escandalizar a igreja, vai escandalizar também os servos, né? O segundo fato que eu anotei aqui a gente não precisa, de fato, toda hora ficar citando que essa é falsa doutrina, que essa é falsa doutrina, que não sei o que a falsa doutrina faz isso e tá errado. Não, gente. Senão a gente vai passar a vida inteira falando de falsa doutrina, principalmente hoje em dia, né? Porque hoje em dia já tem mais seitas, mais falsas doutrinas. Então, assim, hoje em dia a gente não precisa mais disso. Naquela época precisava ser específico. E talvez daqui pra frente volte também, né? Isso eu tô falando no caso de renovação carismática, tá? Então, por que não? Ao invés de colocar um nome, a gente colocar renuncio a todas as falsas doutrinas. E como diria Monsenhor Jonas, o que é tudo? É tudo. Não é assim, tudo. Eu vou parar de mexer em todas as coisas da internet. Mas no Instagram eu vou mexer. Não. Tudo é tudo. Se não é tudo, se tem uma exceção, não é tudo, entendeu? Então, assim, para que fazer todo esse auê, né? Talvez o coordenador nacional poderia ter falado isso. Olha, substituem os nomes por falsas doutrinas. Tá tudo bem, gente, né? Mas também as pessoas não precisariam ficar fazendo esse auê todo com vídeo, né? Terceiro ponto. Citaram as renovações, a renovação da promessa batismal. Que deram até como exemplo, a gente então não vai poder fazer a renovação da promessa batismal porque a gente renuncia a Satanás e aí vai ser intolerância religiosa contra os satanistas. Olha o perigo nas falas, primeiro, né? Olha o perigo das nossas falas.
seja na internet ou qualquer outro lugar. Toda vigília pascal, nós batizados renovamos as nossas promessas batismais. Então, sabe aquele dia lá que a pessoa é batizada? Então, todo ano na vigília pascal, ou seja, lá no sábado de aleluia, nós falamos novamente a renovação das nossas promessas batismais. Então, renuncio a Satanás, renuncio a tudo que não crê em Deus. Então lá fala, né, renunciar ao pecado para viver em liberdade com os filhos, renunciar também a tudo que possa nos desunir. Foi isso que a gente né, orou, renunciou lá na vigília. Renunciar ao demônio, autor e princípio do pecado, e depois vem todas as orações do creio, né? Tanto que nós não temos a oração do creio completa, a gente faz essa da renúncia e do creio. São as nossas renovações das promessas batismais, tá? Lá não tem falsas doutrinas, não tem nenhuma citação de falsas doutrinas dentro das renovações das promessas. Por quê? Porque a gente já está renunciando a todo o resto, né? Tudo aquilo que é conduzido pelo mal, a gente renuncia. Então, se são falsas doutrinas, a gente não precisa ficar citando toda hora, né? Em um dos vídeos até falaram sobre isso, né? E aí, olha só o erro. A pessoa falou isso, e aí uma pessoa comentou o seguinte: eu notei que a missa do sábado de aleluia, que é feita a renovação do batismo, aonde o padre pronuncia várias renúncias para as pessoas repetirem, e foi bem mais curta do que os outros anos. Agora está explicado. Não, irmão, não está explicado. Porque a renovação é essa. Existe o ano A, o ano B, o ano C, mas assim, as renovações são essas. E só para deixar uma coisa bem clara, a renovação é da Igreja Católica, ela segue a doutrina, mas ela não muda a doutrina. Então, renovação das promessas é a mesma de sempre. Não teve mudança e não teve redução nenhuma, tá? Foi igual em todos os lugares, ok? E aí, é por isso que, se você quer evangelizar aqui ou em qualquer lugar, você precisa tomar muito cuidado com as palavras que você usa, as informações que você dá. E se você quer apontar o erro do outro, então você tem que tomar ainda mais cuidado e ter mais embasamento naquilo que você está falando. Um outro exemplo, eles informaram lá da data, que foi, alguns falaram que é do dia 12, foi do dia 30 de março. Eu entrei em contato não só com a renovação aqui do Brasil, mas com alguns irmãos aqui da minha cidade para perguntar para eles o que eles achavam da carta e também para ver se eles sabiam. E eles, pasmem, eles não sabiam. Por quê? Foi lá em 30 de março, pode até chegar em todos os grupos de oração, leva um tempo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque primeiro, essa orientação foi interna. Houve o vazamento dessa informação. Os grupos de oração nem todos ainda chegaram, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Se eu tiver acesso a uma informação que é interna, eu tenho que tomar o máximo de cuidado quando eu for repassar essa informação. Se não acontece, comentário como esse daqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outra, como é uma informação interna, que né, eu não encontrei no site da renovação, as outras pessoas também não encontraram, até reclamaram disso em algum dos vídeos, a gente não sabe o contexto dessa situação. E eu sempre falo aqui, leu só o trecho que achou importante, mas você não pode ler só o trecho. Ou se você lê, você depois tem que citar, olha, eles falaram isso. Muitos, inclusive, falaram em alguns comentários isso, olha, você não sabe por que eles estão pedindo isso, você não sabe por conta disso. Gente, a gente tem que saber o contexto das coisas, a gente tem que fazer toda uma investigação, porque isso faz toda a diferença. Se você quer ser comunicador na internet ou em qualquer lugar, você tem que ir atrás das fontes seguras, tá? Por exemplo, isso pode ter acontecido por algum exagero, algum escândalo que aconteceu por erro de um indivíduo, né? Isso é porque eles estão se curvando ao politicamente correto? Não, gente, é um cuidado, é uma obediência sim. Porque muitas vezes a igreja precisa agir dessa forma, né? Por conta dos exagerados, por conta das pessoas que escandalizam a igreja. Olha só, você sabia que no início da renovação carismática, eles não podiam orar em línguas como né, muitos oram hoje em dia em eventos? De forma alguma. Eles tinham que orar no interiorzinho do seu coração, né, no silêncio, na sua oração pessoal. Não podia ser igual é feito hoje em dia nos eventos, não. Por quê? Porque escandalizava, era algo novo, a igreja ainda estava investigando. Então, o que a renovação fez? Ela foi obediente às orientações.
Houve outro tempo que era proibido as veredas. Já ouviu falar de veredas? Se você ainda não ouviu, vou explicar brevemente. Veredas é como se fosse um corredor, então tem várias pessoas aqui, outras pessoas aqui, servos do grupo de oração, né? Pessoas que estão à frente. Você passa no meio desse corredor e elas oram por você. Ao final você recebe um abraço, né? Porque é um momento muito forte de cura e libertação. Eu lembro muito porque foi um momento muito importante na minha caminhada. E por que não foi vivido? Porque existiam pessoas que exageravam. Então, quando existem essas orientações, se a gente não sabe do contexto, a gente não aponta o erro, porque a gente não sabe por que eles fizeram isso. Pode ter tido um exagero num evento, ou pode ter sido um irmãozinho, né, que acha que é dono da verdade, que fica apontando a oração de renúncia para a pessoa, ou para algum evento que nem cabe, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Talvez agora seja necessário que a gente fale todas as falsas doutrinas, porque existem muitas, até citar todas, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Por exemplo, eu não vivo mais na renovação carismática. Eu dizer que ela tá errada, ou que ela é uma vergonha, eu citar que a renovação carismática é uma vergonha, se eu não sei o contexto, eu não sei por que eles colocaram isso. Ah, mas um irmãozinho me falou. Não. Um irmãozinho não é o cara que escreveu a carta. Então, você não sabe o que aconteceu, né? Acontece uma coisa aqui em São Paulo, outra coisa lá no norte do país. E aí? Não é a mesma coisa, né? Como eu já falei, eu não sou da renovação. Quando eu soube e vi esses vídeos, né? Eu fiquei muito irritada e muito revoltada, porque eu lembrei das minhas formações, eu lembrei de todas as histórias das pessoas antigas da renovação, né? E vi que muitas coisas que estavam falando lá eram exageradas. A renovação é perfeita? Não, tem muitos erros, tem muitos exageros, como qualquer outro movimento dentro e fora da igreja. Mas você fazer um auê e falar coisas que não são reais, é aquilo que é bíblico, né? Olha primeiro o cisco que tá dentro do teu olho para depois você falar do seu irmão. Então, assim, dentro dos pilares da igreja também está a obediência, né? Jesus foi obediente até a morte de cruz. E a gente, será que a gente está sendo obediente mesmo? Ou a gente fica com esse peito de pombo falando que eu entendo que você tá errado, que eu tô pontuando isso? Quem coordena uma pastoral sabe muito bem do que eu tô falando. A gente muitas vezes faz as coisas dentro da igreja, com orientação do padre, com base nos documentos, com tudo certinho. Aí vem um irmão e fala que não concorda, porque dentro do que ele acha não tá certo. E aí, simplesmente, ele vai lá e faz tudo diferente, ou ele arruma um motim contra as pessoas. Então, assim, irmãos, a revolta que você tá criticando da teologia da libertação, que o povo só fala de teologia da libertação agora, né? É uma tara pela teologia da libertação, é a mesma que você anda fazendo quando você se rebela da forma que você está se rebelando, quando você não concorda com aquilo que uma autoridade eclesiástica está fazendo, ou uma autoridade e um movimento está fazendo, porque você não sabe exatamente tudo o que acontece para elas tomarem a decisão que ela tomou. A crise não é só na renovação não, viu? É na igreja, é no mundo, nos nossos corações, que se entregam a esses sentimentos e essa, né, a minha verdade, e nós não estamos buscando a verdade de Deus, mas o que o meu coração sente que é bom, o que o meu coração sente que é verdade, né? Então você tem total direito de você não gostar da renovação, de não concordar com a RCC, com qualquer outro movimento, mas você diminuir e afirmar que ela não é católica, que ela não é cristã, que ela não tem base na doutrina, é um erro muito grande. O movimento se preocupa muito e tem base na doutrina, tá? Mostrei aqui alguns dos livros deles. Então, você afirmar isso é um erro muito grande, né? O movimento, ele se preocupa, sim. Não é à toa que muitos voltaram para a igreja por causa da renovação carismática. Ainda voltam, são apaixonados pela doutrina, são apaixonados pela missa, inclusive tridentina. Muitos são apaixonados pela missa tridentina e fazem parte da renovação carismática. Então, assim, você apontar o dedo só causa a divisão na igreja e ridiculariza. Você ficar feliz das pessoas entrarem na internet buscando a Deus e mais do que indo para missa ou indo para as formações da igreja ou formação do grupo de oração, você está errado. Você tem que ficar feliz das pessoas irem para a igreja, voltar para o sacramento, voltar para os eventos da igreja, a igreja está cheia. Porque você ter visualização aqui não vai significar nada. E lembrando que lá na renovação das promessas, a gente disse o quê? Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir para que o pecado não domine sobre vós? Você renunciou, não renunciou? Então lembre-se disso quando você for fazer os seus vídeos, quando você for dar a sua opinião sobre a igreja.
E aí eu finalizo agora compartilhando algo que eu até comentei, foi hoje inclusive, com uma cliente, uma amiga que nem sabia que eu ia produzir esse vídeo aqui. Né, que a gente falou que se Jesus dependesse da gente para evangelizar e converter de verdade, principalmente nessa rede social aqui, muitos perderiam a sua alma e o cristianismo deixaria de existir. Então assim, sejamos mais como o apóstolo Paulo, que disseminou o cristianismo, e sejamos menos influencers, sedentos por visualização, sedentos por curtidas e sedentos para ser donos da verdade, porque o único que é dono do caminho, da verdade e da vida se chama Jesus Cristo. Gente, eu já falei demais, me perdoa, mas é isso, né? Agora deixa aqui sua reflexão, o que você entendeu, você já fez parte da renovação, faz parte da renovação, lembrando que se o pessoal da renovação se pronunciar, eu gravo um outro vídeo aqui falando o posicionamento deles, tá bom? Pra que todo mundo tenha espaço, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário, deixar seu joinha. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, que deu trabalho esse vídeo aqui. Esse roteiro deu muito trabalho, viu? Então deixa aqui inscrever-se e ativa o seu sininho. Pode agora maratonar nos outros vídeos aqui. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!